Nesta quarta-feira, 5 pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte em Paraibuna, no interior de São Paulo. A aeronave enfrentou uma forte tempestade no município e colidiu com um morro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há sobreviventes. O voo seguia de Florianópolis para Belo Horizonte e todos os ocupantes eram colaboradores da Abaeté Aviação. A nossa solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. Ontem, no Mercado e Companhia, nós alertamos para a possibilidade de temporais em algumas localidades do Rio Grande do Sul e foi o que aconteceu em todo o Vale do Rio Pardo. Uma das cidades da região, Sinimbu, foi uma das mais atingidas. Lavouras de tabaco foram destruídas por conta da queda de pedras de granizo. Ao todo, foram registrados 170 milímetros de chuva. E a força dos ventos da água foram tão fortes que levou uma ponte provisória montada pelo Exército Brasileiro na cabeceira do rio Pardinho, em linha Rio Grande, deixando moradores isolados. A cidade de São Paulo ficou em estado de alerta para alagamentos nesta quarta-feira após um forte temporal. E a formação de um ciclone extratropical pode agravar essa situação. Mas o que é um ciclone e como que ele se forma? O meteorologista Arthur Miller está aqui com a gente para explicar, como se forma um ciclone extratropical. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, João. Obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, muita confusão se faz, o que é um ciclone, o que é um furacão e até mesmo o que é um tornado. Então, aqui no telão, vou mostrar para vocês aí a diferença entre um sistema e outro. Basicamente, tufões, ciclones e tufões são a mesma coisa, a denominação fica na diferença do nome. Então, quando é no Pacífico Norte, Atlântico Norte, é chamado de furacão. Quando se forma lá no Índico e parte abaixo da linha do Equador, chamado de ciclone. E quando pega lá a parte leste da Ásia, é chamado de tufão. Então, é um mecanismo na qual ele depende de um sistema de baixa pressão, ele se forma sobre o oceano, que depende de águas aquecidas, para servir de combustível para a manutenção das tempestades. E, claro, ela gira justamente porque a Terra gira, e pelo fato da Terra girar, a gente tem uma coisa chamada efeito de Coriolis, muito conhecido principalmente na aviação, que para o hemisfério norte deflete à esquerda e para o hemisfério sul deflete à direita conforme se movimenta. Por isso o efeito de rotação. Para você ter uma ideia, é como se pensasse assim, um avião saindo de Nova York rumo à África, ele tem que consertar ali a rota, porque se ele for só em linha reta, ele vai acabar ou na Europa ou lá, até parte do norte ali na Noruega. Tá? Isso é para a gente entender porque a tempestade gira. Na próxima tela, a gente vai ver aqui, que foi o furacão Milton, então a gente tem aqui um olho bem centrado, mas ele é um sistema isolado, ou seja, ele não tem uma frente fria associada. Então a gente vê isso em imagem de satélite porque o sistema é enorme, vários quilômetros aí, de 400 até 1.000 quilômetros de diâmetro, então a gente não consegue ver assim visualmente, é só por imagem de satélite. Agora, na próxima tela, a gente vai entender o que é o ciclone extratropical. Ele se forma nos extratrópicos, justamente porque ele é o resultado do encontro de uma massa de ar frio e uma massa de ar quente. Por isso que a gente vê, aqui é a região sul do país, aqui nós temos o Uruguai, e aí, ele é até parecido um pouco com o furacão, mas ele não tem um olho, ele tem essa forma de espiral e aqui a frente fria associada, ou seja, são fenômenos parecidos, mas muito diferentes. Inclusive, muita confusão se faz, principalmente em relação ao tornado, que a gente vai ver aqui na próxima imagem, que ele é, na verdade, aquele funil que desce da nuvem devido aí ao cisalhamento do vento, a rotação, que faz com que tenha esse tipo de fenômeno, o tornado ele se forma principalmente devido à supercélula, então a gente tem uma coluna de ar girando e o ar quente e úmido ele sobe aqui e acaba condensando. Claro, todos esses sistemas aí causam tempo severo, mas só para diferenciar, porque o pessoal às vezes chama o tornado de furacão, furacão de tornado, então tá aí a explicação dos sistemas. Perfeito, João. Arthur. Como a gente mostrou agora há pouco, algumas cidades do Rio Grande do Sul e do Paraná foram atingidas por fortes chuvas e até granizo, com alguns lugares registrando ventos de mais de 80 km por hora. Arthur, quais áreas devem ter alertas de temporais para hoje? Pois é, então a gente vai ver nas imagens de satélite de agora que é o seguinte,
o ciclone ele ainda está se formando, então as nuvens carregadas ainda predominam na região sul. Hoje, alerta para tempo severo, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. Com o deslocamento do ciclone extratropical, como a gente viu lá na figura, ele vai se afastar para o oceano e vai gerar uma frente fria. Essa frente fria já começa a avançar hoje, chega no sudeste e no centro-oeste, atuando durante essa noite e madrugada, durante sexta e sábado também. Tempo severo, com rajadas de vento que podem passar de 100 km por hora e queda de granizo, vale ainda para hoje, principalmente para a região sul do país. Para o centro-oeste e região sudeste, o alerta é para chuvas aí na casa de 40 a 60 km por hora, como a gente pode ver aqui nesse mapa, que já vale para amanhã. Então, toda essa área aqui em vermelho e amarelo, além da chuva, alta atividade elétrica, temos aí que a rajada fica entre 40 e 60. Não é tempo severo, né, que tem essa diferença, temporal para tempo severo. Porém, como nas áreas urbanas temos aí árvores que são mal podadas e algumas até com a saúde debilitada, acaba derrubando galhos e, consequentemente, pode ter sim o risco de abastecimento de energia elétrica, nada comparado do que aconteceu em São Paulo semanas atrás, mas tem esse risco. No próximo mapa, a gente vai ver a situação, né, que então esses ventos na casa de 60 km por hora valem para São Paulo, sul de Minas e também Rio de Janeiro. A seguir, a gente vai ver que também vale para o centro-oeste, então sul de Mato Grosso do Sul já começa a ficar com o tempo mais firme e os temporais vão avançando para o norte de Mato Grosso e também para o norte de Goiás. No próximo mapa, a gente vai ver que essa condição vale para sábado também, mas perde força no sudeste, se concentrando principalmente no Triângulo Mineiro. A seguir, temos aí a situação que o tempo ensolarado fica somente para a região nordeste e norte do país, com máximas que ficam na casa aí dos 40 graus só perto lá do Mato Piba. Não, a gente vê que aqui no Mato Piba está um pouco mais vermelho, principalmente no Piauí, então máximas de 38, máxima de 39 em Cuiabá devido ao calor pré-frontal do avanço da frente fria. E no próximo mapa a gente vai ver, né, que a pêntada de calor nos mostra que o calorão fica somente na região norte nos próximos dias, porque a chuva é pouca. E quando a gente olhar o próximo mapa, a gente percebe bem essa mancha de calor pegando aqui em Rondônia, norte de Mato Grosso e centro-sul do Pará, podendo até causar o estresse térmico no gado em confinamento. E quando a gente olha para a chuva nos próximos 5 dias, a boa notícia é que pelo sul, né, após esses temporais, o produtor aí vai ter uma janela de praticamente aí de 10 dias de tempo mais firme, o que vai ajudar principalmente a avançar com os trabalhos em campo, principalmente com a colheita dos cultivos de inverno. Mas claro, para aqueles produtores ali, como a gente viu, né, que sofreram aí com queda de granizo, rajadas de vento intensas, infelizmente ainda não vai ter muito o que colher, João. Perfeito. Arthur, muito obrigado pelas informações e até a próxima. Boa tarde, João. Obrigado, né, e uma boa tarde para você que nos acompanha.